luta para me vir. Todos os domingos de manhã eu trabalho. Tem uma folga no domingo. Hoje é o dia. Quantos estão felizes? Desde que eu veja a sua mão, quantos estão alegres com a presença de Jesus? Eu quero te dizer uma coisa. Desde que eu me encontrei com a presença de Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque todas as vezes que nós chamamos o nome de Jesus, quem vem é o Espírito Santo. Nós estamos num serviço matinal. Bom dia, Espírito Santo. Então, quando você proclama o nome Jesus, quem vem em resposta a este nome é o Espírito Santo. Se você chama Jesus porque você está com medo, quem vem em resposta ao nome de Jesus é o Espírito Santo. E ele te dá a coragem necessária. Quando você está com medo, sem a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não teríamos o Espírito Santo. Ele é o autor e responsável pela nossa salvação. Sem ele, todos nós estaríamos perdidos. Ainda que Jesus, com o sacrifício na cruz feito, morresse por mim e por você, sem a presença do Espírito Santo, a nossa salvação não seria possível. Nós temos perdido o conhecimento de quem Ele é, o que Ele faz, como Ele fala, como Ele se move. E por isso, muitas vezes, o ignoramos. O ignoramos porque não o conhecemos. Ele não era um ser encarnado como eu e você. É um ser espiritual. É uma divindade espiritual. A forma como Ele fala em mim não é visivelmente vista pelos meus olhos. E eu tenho que aprender a ouvi-lo para que Ele me direcione. Eu estou grato pela presença de Jesus. Eu estou grato por conta do Espírito Santo. Se você é salvo, você já agradeceu pela sua salvação hoje? Você sabia que é impossível para você se reconciliar com Deus se não houvesse um intermediador? Deus criou o corpo do homem para o adaptá-lo ao seu espírito e à sua alma. Mas quando o corpo morre, existe uma eternidade a ser enfrentada. Porque nós somos criados à semelhança de Deus. Eu gostaria de iniciar essa palavra de hoje no livro de Gênesis. No princípio, Gênesis 1, o versículo de número 1. Você está com a sua Bíblia? Se não estiver, você pode ler no telão, juntamente comigo. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Me dá as horas aí que eu estou aqui avoado. 9h42. Pronto, obrigado. Até que hora eu tenho? Aumenta um pouco mais esse fundo. Gente, vocês vão me perdoar, tá? Eu, pastor Alisson, estou surdo dos dois ouvidos. Eu estou debaixo de uma gripe um pouquinho forte. Então eu estou cantando sem ouvir e estou falando sem me ouvir direito. Estou como se tivesse um tampão aqui. Se eu estiver falando baixo, me ajuda aí. Diz assim, pastor Alisson, levanta mais essa voz aí. Bota o microfone mais perto. Eu não estou me ouvindo.
Gênesis 1, versículo de número 1. Vamos lá? Você pode ler comigo? 3, 2, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus, olha que lindo. Quem é Deus? A manifestação em que Deus aparece no primeiro versículo de Gênesis é um nome chamado Elohim. Elohim carrega alguns significados. Eu trouxe só 3. Elohim carrega significado de Deus no plural, governantes e juízes. Elohim resolveu se manifestar como Deus Criador, Verbo de Deus e Espírito de Deus. Nós o conhecemos como Senhor ou Jeová. Nós conhecemos como a Palavra de Deus. Nós conhecemos como o Espírito do Senhor. No Novo Testamento ele se revela como Deus Pai, se revela como Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coloca no verso de número 2 para mim, por favor, profeta. Você pode ler comigo? Vamos lá. 3, 2, 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu acabei de mencionar que Elohim, no verso de número 1, se revelou à criação, e se revelou como Deus Criador, Verbo de Deus e Espírito de Deus. Mas algo de interessante está acontecendo no verso de número 2. A primeira pessoa desta divindade a ser revelada é o Espírito de Deus. A primeira pessoa, a primeira aparição da divindade, nós vemos no versículo de número 1, os 3 atuando juntamente. Só que no verso de número 2, quem aparece é a personalidade do Espírito de Deus. E Deus tinha um objetivo ao mostrar na Escritura a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O seu objetivo era indicar à humanidade e à criação que estaríamos sobre os cuidados e as instruções do Espírito de Deus. Essa divindade, ela estava sobre uma terra de destruição, e a revelação dela trouxe reconstrução sobre um lugar sem forma e vazio. Agora observe, coloca para mim no verso de número 26, por favor, de Gênesis. Você está feliz com Jesus? Eu estou surdo, mas não estou te ouvindo. Vamos ler comigo? 3, 2, 1 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
sobre todo réptil que se move sobre a terra. Elohim, que é Deus Criador, decidiram juntamente formar um homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós aprendemos que a imagem é o espírito e a semelhança, a capacidade. Agora, a palavra usada para imagem é uma palavra hebraica e ela é bem estranha. O nome dela é Tselem. Tselem, na verdade, é um desenho esculpido de algo original. É como se eu quisesse fazer um quadro, mas precisasse de uma imagem que eu pudesse reproduzi-lo. Deus pegou o homem e através dele mesmo fez eu e você. Semelhança é uma palavra bem também diferente. Demuts, creio que seja assim. Demuts, eu creio que seja essa palavra. Essa seja a pronúncia, né? E ela, na verdade, nos indica que se nós estivéssemos colocados em comparação com Deus, ao lado um do outro, haveria poucas diferenças, porque a nossa similaridade com Deus é muito grande. Deus, Elohim, decidiu que o homem seria criado para a sua glória, para a sua honra. No versículo de número esse aí mesmo, ele decide dar ordens ao homem a respeito de sua criação. Porém, o homem não havia encarnado ainda. Ele estava recebendo instruções de Deus no seu espírito. E observe como o homem é inteligente a ponto de saber receber ordens de Deus. O criador do livro de Gênesis compreende que Adão e Eva tinham uma alma junto com o seu espírito, e era por meio dela que Deus dava ordem ao espírito de Adão, e ela interpretava o que Deus havia falado. Agora coloca para mim no livro de Gênesis 2:7, por favor. Deus cria este homem, mas agora necessita que este ser espiritual tenha um corpo terreno. E diz assim, Gênesis 2:7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. Vou trazer mais uma palavra estranha aqui. A palavra que está aqui para formar é a palavra yatsar. Yatsar, alguma coisa assim. Essa eu quero que seja essa pronúncia. E ela fala de algo formado a partir de um molde. É como se eu quisesse colocar essa minha canetinha, que já está aqui dentro de uma caixa. O homem foi criado por Deus, e Deus estava colocando o homem dentro de uma caixa chamada corpo. Este corpo
foi formado por Deus, modelado através do meu espírito. E este corpo não tinha vida alguma. E a Bíblia diz que Deus sopra vida no corpo. E esse corpo recebe vida. Recebe energia para se tornar vivo. E ele conecta o homem espiritual ao homem terreno. Isso é maravilhoso, não é? Adão encarnado recebia direções do Espírito de Deus em seu espírito, e por meio de sua alma interpretava estas ordens que lhe eram entregues. E olhe como ele manifestava no jardim uma vontade que estava no espírito, vinha para a alma e se manifestava no corpo. As ordens que Deus entregava a ele manifestava ela dentro do Éden. O que é mais maravilhoso é que a comunhão foi entregue para ser desfrutada com a presença do Espírito de Deus. Nós carregamos a revelação deste Deus Criador, Verbo de Deus e Espírito de Deus. No Salmo de número 82, no verso de número 6, olha o que Asaf, direcionado pelo Espírito Santo, diz. Verso de número 6, 826, por favor. Ele diz isso: eu disse, vós sois, a palavra aí é Elohim. Deus atribuiu ao homem um título que era dele. Nós carregamos essa revelação. Um título divino foi entregue ao homem para manifestar na terra a vontade de Deus. Tudo funcionando perfeitamente, certo? Tudo caminhando perfeitamente. Não havia corrupção, não havia erros, não havia vontades contrárias. Tudo era perfeito. A comunhão no seu nível máximo. Agora coloca para mim no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1. Você está feliz com o Senhor? É muito bom estar na presença de Deus. Eu vou fazer a leitura. Verso de número 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Verso de número 2, por favor. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis. Verso de número 3, por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso de número 5. Vai até o 7, por favor. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós acabamos de dizer que nós já somos como Deus. Então vamos lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tudo ainda está perfeito. O homem ainda está no nível máximo de sua comunhão. Adão e Eva. Mas você pode observar uma coisa: que a alma foi criada para refletir o Espírito. E Eva está entrando debaixo de uma influência que não é a que ela costumeiramente tinha. Ela estava sempre em comunhão com o espírito mas um espírito diferente entrou no lugar de comunhão. E observe como a alma de Eva, por um momento, entrou debaixo desta influência espiritual diferente e refletiu a vontade de um ser espiritual maligno. Mesmo sendo perfeita, Eva refletiu não só a atmosfera daquele lugar, mas a influência espiritual externa. Era perfeita, sim ou não? Havia caído? Não. Mas este ser é carregado com uma unção de distorção. Este ser espiritual, Satanás, que aqui é descrito como uma serpente, é carregado de uma unção, de uma atmosfera de corrupção. Significa que ele mesmo num lugar santo, se sua presença de alguma maneira conseguir influenciar você exteriormente, o resultado dessa influência é queda. Agora você entende quando Moisés diz: guarda bem a tua alma. Perfeitos, mas por uma influência, uma atmosfera, houve corrupção. Nesta queda, o homem e sua mulher foram banidos da glória de Deus. Em Romanos 3:23, se você quiser anotar, diz que todos pecaram, todos foram destituídos desta glória. Fomos lançados em Adão fora. Quando você observa Gênesis
no capítulo de número 6, versículo de número 5, o homem agora está desconfigurado, posso usar essa palavra, e ele agora é conhecedor da natureza boa e da natureza ruim. Mas adivinha, existe uma influência por trás disso. O Espírito de Deus perde lugar por conta desta influência e da queda. Então você pode observar que este homem passou a refletir uma natureza caída e inclinada cada vez para o mal. Olha o que Gênesis 6:5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, se você observar aqui em outras versões, vai falar inclinações do coração, era continuamente má. Bota no verso de número 6 para mim. Não, isso, bota no 5, por favor. É esse aí. No verso de número 4 agora, por favor. Não, esse aí não, está errado. Eu acho que esse é Gênesis 6:3. Tá aqui. Isso, por favor. 6:3, por favor. Isso. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aquela comunhão que o homem tinha com o Espírito Santo foi rompida. E o que você pode observar é que o Espírito de Deus, mesmo com a queda do homem, está indo atrás desta comunhão. Ele deseja influenciar este homem, mas acontece uma coisa: a natureza caída fala maior do que uma natureza divina. Com esse rompimento, com esta queda, surgiu o que nós conhecemos como carnalidade. Carnalidade é uma natureza caída e corrupta do coração, do espírito, refletida na alma e manifesta no corpo. Este homem, ainda que se aplicasse a fazer o bem, não conseguia. E se conseguisse, após a sua morte, para onde sua alma iria? De seu espírito. Porque sem Deus não há vida. A humanidade precisa de um Salvador, sim ou não? E agora? Tudo que o homem havia recebido foi perdido. Mas Deus envia o seu socorro ao seu povo. Coloca para mim no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 1:21. Já estou quase chegando no ponto onde eu desejava. Vamos lá. Estou quase começando. Só preciso te dar esse panorama antes de nós iniciarmos. Mateus 1:21 diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Essa criança, que haveria de nascer de uma mulher virgem, chamada Maria, estava carregado de um poder de reconciliação. Essa criança nasceu
envolta em um poder sobre-humano. Essa presença é a presença do Espírito Santo. Não houve contato algum entre homem e mulher, mas a Bíblia diz que o poder que estava no Espírito Santo desceu sobre essa virgem, e ela se achou grávida de uma criança. O nome Jesus. Em João 1 diz que o verbo, a palavra, se encarnou e se tornou homem. No livro de Efésios 1, no verso de número 13 e verso de número 14, por favor, profeta, me ajude. Olha o que Paulo, o apóstolo, mestre dos gentios, escreve: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também estado persuadido, por favor, eu prefiro botar estar persuadido, crido tem estar persuadido, convencido. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, verso de número 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção, o resgate da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então essa criança que nasceu era carregada com o poder de reconciliação, e com ele trazia um presente. Ele trouxe a presença do Espírito Santo sobre aquele que acreditava nessa boa nova de salvação. Entregou ao homem aquilo que ele havia perdido, aquela vontade que o Espírito Santo tinha de comungar com o homem, que havia sido rompido, agora em Jesus estava sendo entregue novamente. Significa que todas as vezes que alguém que crê e confessa, lembra? Estar persuadido. Eu estou persuadido pela palavra. Realmente eu estou em perigo, preciso de salvação. Ele está dizendo que essa pessoa que crê e confessa Jesus com sua boca, ela recebe um dom chamado Espírito Santo. Agora, ele não vem na forma revelada de Elohim, de Espírito de Deus. Ele vem para purificar um ser caído, uma alma caída. E agora ele se chama Espírito Santo. Agora ele está carregado de um poder de santificação, para conduzir o homem à vontade de Deus. Pode botar aí, profeta, para mim no livro no Evangelho de Mateus. Não sei se eu estou falando baixo, que vocês esqueceram, eu estou surdo. Evangelho de João 14, João 14, verso de número 16. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos conhecer quem ele é. Vou ler para vocês. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, está caminhando para a consumação pela qual ele foi gerado, que era morrer na cruz por minha causa e pela sua causa. Mas antes, ele revela quem estará conosco. Diz assim:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que maravilha. Essa criança que havia crescido agora estava dizendo que quando fosse glorificado, esta personalidade viria completar o seu trabalho, viria auxiliar o seu povo. A palavra consolador carrega alguns significados. Originalmente a palavra escrita aí é uma palavra bem diferente. Paracletos. E o significado mais comum é alguém chamado para estar ao seu lado. Mas também carrega significados diferentes. Vamos lá. Ajudador. Você tem que compreender que Ele irá te ajudar quando você se mover junto. Se eu desejar pegar nessa cadeira e eu for para levantar, Ele pega na outra borda. Se eu não pegar, lugar algum sai. Ele também é o nosso mestre. Uau! Quantas vezes eu estou encarregado para ensinar algo e eu não sei o que dizer. E Ele vem. E Ele só vem quando eu pego o caderno e a Bíblia e espero. Então o professor entra em ação. Ele chega e te ensina coisas que você não sabe, coisas que irão acrescentar na sua vida espiritual e que irá ajudar e auxiliar outros. Muitas vezes, estes ensinos, às vezes, eu já percebi que são entregues para mim dessa forma. Você me pergunta algo que eu não sei, e eu não faço ideia como te responder isso. Aí eu abro minha boca. E quando eu termino, eu digo, quem falou isso? Porque eu não sei isso aí. De onde saiu isso? E eu pego e corro para a Bíblia. Eu falo, tem que estar na Bíblia. Porque se falou, tem que estar na Bíblia. Espírito Santo, você tem que aprender isso. Nunca irá falar algo para você que está contrário à sua palavra. Ele não vai te direcionar se não for por meio da sua palavra. Se Ele quiser falar algo com você, você tem que correr para a palavra de Deus. Porque o mestre não irá poder ensinar um aluno que não conhece as Escrituras. Confirme aquilo que Deus fala para você através das Escrituras. Ele também é conhecido como advogado. Significa que se houver algum tipo de acusação, acho maravilhoso. Eu posso falar isso? Eu não sei se eu falo. Tá. O Espírito Santo, ele é um Espírito igual a Jesus. E ele está disposto até mesmo te arremessar no fogo para você ser como Jesus. Claro que se ele te joga lá, lembra?
para sempre. Ele está ao seu lado. Ele deseja que o fogo tire o mau caráter, tire a falha, tire o problema. Ele te dá a bicuda e fica esperando. Até quando você vai aguentar e segurar aquilo que não é de Jesus? Então, quando você solta, ele te puxa de volta. Então o advogado está pronto a defender a sua causa, mas isso não significa que ele não irá te colocar em uma situação para fazer o seu caráter ser como o de Jesus. Ainda que você sofra, que seja pelo que é bom, não porque se intrometeu em coisas alheias. Se você entende isso, o sofrimento diminui. Se não, tem gente que morre. Fala a verdade. Não mentir não, vai morrer. Morre. Acaba morrendo. Fala a verdade, né? Então eu digo, deixe-se ser transformado. Ele também é um fortalecedor. Você vai precisar de. Você precisa desta revelação. Quem muito trabalha, fadiga. Mas quando nós trabalhamos para Deus, para aquilo que Deus quer, nós recebemos um up. Nós recebemos uma descarga de força. E essa descarga vem por conta deste fortalecedor. Algumas vezes vai acontecer de você estar no fio da meada, já está no limite da sua carga, e você acredita que a partir dali já não há mais forças para continuar. E quando essa hora chega, é a hora dele de brilhar. Porque ele deseja mostrar que você precisa dele. Você não pode ser independente, crente. Quando há independência sobre você, suas forças são as suas forças. Você utiliza elas para cumprirem o seu desejo. Mas quando suas forças e vontades estão inclinadas para Deus, o responsável pelo sucesso e pelo up de um renovo é dele. Ele também é conhecido como um intercessor. Lembra que eu disse que ele te deixa entrar no fogo para te fazer igual Jesus? É aí que muitos crentes começam a abrir. Mas isso não significa que ele não se interpunha na sua frente. Ele é o seu intercessor. Que legal. Quando você for arremessado em uma situação que você pode ter criado ou injusta, não existe nada mais, um fogo mais alto do que a injustiça. Você não sabe o que é um fogo alto até você entrar na injustiça. Você é crente até você ser injustiçado. Porque quando você tem a razão, quando você está certo e alguém diz e te acusa que você está errado, a pessoa já vai começando a endemoniar. Pode ser o crente mais controlado, mas não existe nada melhor para alguém ser como Jesus, como um fogo injusto. Jesus era injustiçado, sim ou não? Olha que lindo. Jesus não fez nada e estava tomando um tapão no rosto. Depois foram e cuspiram no rosto dele. Olha que descarga emocional. Já pensou? Eu nem me vejo num negócio desse. Só Jesus mesmo.
Só que quando eu vou aprendendo que eu preciso sofrer para ser como Jesus, eu vou falar loucura aqui, às vezes eu espero. Porque o objetivo da minha vida agora é ser como Jesus é. E Ele irá me ajudar, e irá se interpor na minha frente quando não houver mais forças em mim. Não existe nada melhor. Gente, não existe nada melhor. Deixa Ele te defender. Para de se defender, para de se defender, para de dizer qualquer coisa. Aceita, aceita, aceita. Não existe nada melhor. Não existe uma coisa melhor do que ver Deus, o Espírito de Deus te defendendo. Ele também é conhecido como auxiliar. Lembra? Ele não irá fazer por você. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. Quem está lá? Você está, Senhor, mata ele, Senhor, mata ele. Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor toma vingança dos seus inimigos. Crente, ora certo. Ora pelo menos com conhecimento da palavra de Deus. Deus não vai fazer isso, né? Claro que é uma brincadeira. Mas quando você está numa situação onde você precisa orar e não sabe onde bater na raiz, quem está lá? Ele está ajoelhado. Ele está pronto a proporcionar. Se você quiser ter algum tipo de experiência com Jesus, se a sua vida for mudada, alguma coisa, quem será o seu guia? É Ele. Ele será o seu auxiliar. Quando eu me ponho de joelho, quem está do meu lado? O Espírito Santo. E Ele não é um ser visível, mas isso não significa que por algum momento Ele não te permita vê-lo. Transformados de glória em glória. Ele também é o seu guia. Muito maravilhoso. Eu acho maravilhoso demais essa parte. Porque o Espírito Santo, além de ser tudo isso, Ele é um guia. E eu acho maravilhoso. Porque Ele vai te guiar em lugares que você não deseja ir. Ele pega Jesus pela mão em Mateus 4. Depois do batismo, depois que Jesus é cheio do Espírito Santo, e Ele toma ele pela mão e leva ele num lugar onde a sua natureza carnal não desejaria estar. E Ele leva Jesus para entrar numa imersão, eu posso dizer assim, numa imersão de 40 dias. Ali é onde Ele estava buscando a face, buscando a revelação de quem Ele é. Quando você recebe uma palavra, quem aparece lá? Satanás. Tu és o meu filho amado. Aí Ele leva ele para o deserto. Quem está lá? Se tu és o filho de Deus. Olha, eu quero te falar uma coisa. Quando você receber uma palavra, o diabo vai te atacar com todas as forças. Porque o objetivo de Satanás não é exatamente você, é matar a palavra que está em você. Se ele mata esta palavra, mata o fruto dela. Esse fruto, na verdade, é um fruto que precisa germinar. E quando ele germina, uma árvore grande é feita e frutos grandes também saem. E as pessoas vêm porque elas precisam não de você, mas do fruto que você dá em Deus. Olha, Deus, Ele está falando isso para você porque Ele deseja que você seja o meio, o canal para a vida de outras pessoas. Se você não falhar com a palavra que Deus lhe deu, pessoas irão comer do fruto que você libera na presença do Espírito Santo. Se você falhar, falou.
A palavra, bota lá em João 14 de novo para mim. Já estou terminando. E João 14, verso 16. Eu acho maravilhoso. Existem duas formas para se escrever outro em grego. Pastor, é chato, usa grego toda hora. É melhor, né? Para não sair do sentido e trazer mais revelação e conhecimento. A palavra pode ser traduzida como allos e héteros. Héteros é outro de uma espécie diferente. Héteros é alguém de uma natureza diferente. Agora, allos é maravilhoso. Significa outro da mesma espécie, de uma mesma natureza. Quando Jesus diz que nos entregará um outro consolador, ele usa a palavra allos, porque ele está dizendo que é alguém que tem a mesma natureza, as mesmas vontades, o mesmo objetivo. Ele entrega esse outro com sua mesma natureza. Então não existe diferença entre Jesus e o Espírito Santo. Eu escuto as pessoas, mas eu não estava com Jesus, eu não posso aprender com Ele. Como eu vou saber no primeiro século como os cristãos faziam? Existe alguém igual a Jesus ao seu lado, só que você não vê Ele. E se alguém precisasse de uma cura, quem estava lá? Jesus. Se um cego precisava abrir os olhos, Jesus. Se alguém precisava de compaixão, Jesus. Se alguém precisava ser liberto de demônios, quem estava lá? Jesus. Se você precisa de qualquer coisa, quem está ao seu lado agora? O Espírito Santo. Qualquer coisa que você pedir a Ele, segundo a vontade dEle, não a sua, Ele vai te conceder. Isso é maravilhoso. Agora que compreendemos, cheguei no ponto que eu desejava. Você pode anotar a palavra-chave? E a palavra-chave é possessão. Não queria, esse não era o meu objetivo. Eu queria isso, possessão, por favor. Eu escolheria um tema mais bonitinho, mas esse foi o que ele me entregou. Palavra-chave: possessão. Possessão é a ação ou efeito de possuir, segurar, controlar. Está sobre o seu domínio ou influência. Você pode botar como exemplo objetos, pessoas, territórios. Eu acho maravilhoso uma coisa. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador, duas coisas maravilhosas acontecem. Uma é que o homem espiritual, o espírito especificamente, ele nasce novamente. Existe uma outra promessa que Deus fala que vai nos dar um corpo como o de Jesus, ou seja, não haverá mais essas debilidades que nós temos. Mas existe uma coisa maravilhosa, porque a decisão de limpar a sua alma é sua. Ele não te dá algo novo,
permite que você seja transformado de glória em glória. Romanos, capítulo de número 12, 1 e 2, ele fala que você deve entregar o seu corpo como um sacrifício. Mas no verso de número 2, ele diz que você precisa ser renovado no espírito ou na mente, no entendimento, para que você consiga usufruir e aproveitar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que quando você aceita Jesus, você recebe uma nova natureza. E você agora recebe o Espírito Santo dentro de você, como está em Gálatas 4:6. O Espírito de Deus, porque vocês sois filhos, o Espírito de Deus veio habitar especificamente no coração do seu espírito. E a partir dali ele exerce o seu domínio. Mas a alma necessita de uma transformação, é por isso que nós estamos aqui. Nós temos que construir agora a nossa vida sobre os pilares da palavra de Deus. Nós temos que observar as escrituras, os ensinos, para que nós possamos usufruir de uma vontade acima da minha. E aí existem os crentes que não se permitem ser transformados por essa palavra. E eis aí a grande amargura. Porque se você não permitir, você vai sofrer. E não é pouco não. Porque você fez um trato com Jesus. Despisse do velho homem e vestir a roupa de um novo. Agora essa roupa é igual a de Jesus. Glória a Deus. Então, legal. Possessão, ela pode acontecer de duas formas: consciente e inconsciente. Com permissão ou sem permissão. Vamos lá. Ela acontece por meio da legalidade, seja ela minha ou dos meus ancestrais. Eles fizeram de forma inconsciente ou consciente. É a permissão para uma determinada entidade exercer influência na minha vida e de meus descendentes. Posso falar rasgado? Sua alma necessita ser possessa. Mas quando eu me refiro à possessão, não falo de algo diabólico, mas eu falo aquela mesma que Jesus caminhava. O Espírito Santo possuía o corpo, a alma e o espírito de Jesus. Mas a possessão de Deus, ela é algo diferente. Ela não te tira dos sentidos, é claro. E ela acontece de maneira permissiva e consciente. Toda possessão, para que ela ocorra, precisa de sequências de pactos. Você fez um pacto, certo? Se você aceitou Jesus, você fez um pacto com ele. Pacto de sangue. Porém, a possessão na alma, ela necessita ser constante, permissiva, consciente. Pactos conscientes. Eu quero te ensinar a fazer pactos hoje. Pactos com o Espírito de Deus. Vou já me ajeitar aqui que eu vou te ensinar. Pactos com Jesus, por favor. Não fica com medo não, crente. Eu também não gostaria de falar sobre esse tema. Não dessa forma, né?
Mas o Espírito Santo de Deus, ele não me permitiu voltar. Como ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Depois você pode observar lá no livro de Salmos, você só escreve 19:7, diz que a lei do Senhor é perfeita, a lei é espiritual e ela restaura a alma. Glória a Deus. A alma não restaurada, ela na verdade é um prato cheio para a carnalidade. Se você não ser renovado, você caminhará na carne. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem, não conseguem, são incapazes de agradar a Deus. Corre da carne. Vamos lá. Abre para mim no livro de Efésios, nós vamos começar. Eu já estou terminando. Tenho que horas aí já para terminar? Por favor. Efésios 5, verso de número 18. Glória a Deus. Vamos lá, vou ler aqui. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ah, isso é maravilhoso. Esse tempo verbal, encher aí, é uma coisa contínua. É como se eu dissesse assim: eu me enchi, continuo me enchendo e continuarei a me encher do Espírito. Agora coloca para mim no verso de número 19, nós vamos começar. Você está pronto para aprender uma doideira bíblica? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler comigo? Só até falando entre vós, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. Falando entre vós. Ah, que lindo. Vamos de novo? Falando entre vós. Não é assim que está escrito. A palavra entre vós é uma palavra que eu nem sei como é que eu vou pronunciar ela. É ri-al-chu. Creio que seja assim. Isso, eu quero que seja assim. E ela, na verdade, é um pronome reflexivo. Pastor, você vai falar coisa difícil. Eu tive que aprender isso para poder te ensinar. Então vamos lá. Pronome reflexivo é um sujeito que pratica e sofre as consequências de uma ação que ele mesmo fez. Vamos lá. Se eu dou um tapa nessa caixa com muita força, eu sou o sujeito e pratiquei a ação. O resultado do tapa na caixa é a minha mão ficar vermelha. Então vamos lá. Se eu bebo água e boto o copo aqui na minha boca, se eu beber muita água, o resultado é que o meu bucho vai ficar muito cheio de água. Se você se embriaga com vinho, com cachaça, alguma coisa assim, isso é só para fins de exemplo, por favor, você ficará bêbado. Agora faz assim, escreve 3 pontinhos assim, ó, um do lado do outro, 3 pontinhos. Aí você escreve assim: falando, escreve falando. Aí você bota assim: para si mesmo. O que é que Paulo está falando aos Efésios? Vamos já ler de novo. Ele está dizendo assim: se você pratica a ação, o resultado desta prática é você ser embriagado. Bom, se você bebe, você fica bêbado. Se você faz aquilo que ele está dizendo no verso de número 19, o resultado é estar completamente cheio do Espírito Santo.
Vamos ler o versículo de novo. Agora, nessa versão que nós escrevemos, 3, 2, 1, nós vamos ler a nova versão escrita aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Falando para vocês mesmos em salmos, hinos. Só até aí, só até aí, só até aí. Agora sim eu vou te ensinar o mistério. Me ajuda, Espírito Santo. Eu ando fazendo isso há muito tempo. Falando para si mesmo. Pastor Alisson, que loucura é essa? Essa é uma loucura santa, maravilhosa. Às vezes eu ando comigo mesmo e eu ando necessitando ser possesso, mas eu preciso dos pactos. E Paulo está dando 3, existem outros, mas olha o que ele diz: falando para si mesmo em salmos. Como, pastor? O Senhor é a minha força. Eu sou um homem feliz. Eu não estou debaixo de conselhos de ímpios. Eu não sinto em roda de escarnecedores. Eu amo a lei do Senhor. Eu sou como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Sim, a minha folha não murcha. Tudo quanto eu faço é bem sucedido. Se hoje eu vou para a igreja pregar, eu serei bem sucedido. Se eu vou para o meu trabalho, Senhor, eu sou bem sucedido, a tua presença está comigo. Se eu vou estudar, Senhor, a tua presença está indo comigo, Senhor, não há erro. Eu sou um homem bem sucedido, Pai. Se eu desejo empreender algo, Senhor, o Senhor está comigo, Pai. O Senhor está comigo, Deus. O Senhor é minha luz, Senhor. Eu estou com medo, mas o Senhor é minha luz, Pai. Ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, Senhor Deus. Ainda que Deus coloque um exército de demônio na minha frente, eu não temeria mal nenhum, Senhor. Eu não posso temer, Pai, porque Tu estás comigo, Jesus. Tu estás comigo, Tu és o meu pastor, Pai. Aonde eu vou, Senhor Deus, eu sou como uma ovelha, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. O Senhor me direciona e me coloca nos Teus caminhos, Pai. O Senhor me coloca em caminhos de justiça, não em caminhos de iniquidade. Aonde eu vou, Senhor Deus, o Senhor refrigera a minha alma, Pai. De Ti eu nunca terei falta, Senhor. Ainda que eu ande, Pai, pelo vale da sombra da morte, não, Senhor, não temeria mal nenhum, porque Jesus está aqui ao meu lado agora. Senhor, eu sei, Senhor Deus, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, Pai. Sim, e quando você vai falando isso, é carregado de uma unção de renovo. Você está estabelecendo pactos com Jesus, a ponto do Espírito Santo vir de uma hora e outra e te encher. Pastor Alisson, eu não sei falar a salmo de cabeça. Sabe, então o salmo me fala, mas fala para si mesmo. Como em volta de Jerusalém estão os montes. O Senhor está comigo. O Senhor estando à minha direita, jamais eu serei abalado. Jamais. Do Senhor é a salvação. E sobre o seu povo, a sua bênção. Eu sou o povo do Senhor. A bênção de Deus está sobre mim. Nada do que eu posso fazer irá falhar. Tudo irá dar certo por conta da bondade do Senhor. Bondade e misericórdia, elas me seguirão. Eu estou caminhando. Bondade e misericórdia vêm comigo. Bondade e misericórdias me acompanharão. Falando para si mesmo, com salmos. Senhor, Tu és a minha herança. Não há outro nos céus, Pai. A quem tenho eu no céu além de Ti? Não há outro, Senhor. Não há outro, Pai. Ainda que a minha carne e o meu corpo desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Senhor, muito obrigado, Pai. Jesus, quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, Pai. Jesus, a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. A minha alma anseia por Ti. E quanto mais você vai falando, mais pactos você vai
estabelecendo. Quanto mais você fala para si mesmo, mais você se torna cheio, mais consciente do Espírito Santo você se torna. Eu vou te mostrar. Nem esse que ele mostrar isso, mas eu vou mostrar. Livro de Atos. No capítulo de número 4, verso de número 23, diz assim, vou ler na minha Bíblia aqui. Uma vez soltos, esses são os apóstolos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e escribas. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí ele vai e solta o salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios? E por que os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntas, a uma contra o Senhor e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente nesta cidade se levantaram contra o teu servo, tão santo servo Jesus, o qual o Senhor ungiu, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eles me soltaram uma parte do salmo de número 2 para si mesmos, porque eles imaginam coisas vãs, Senhor. Porque, Pai, o reino foi entregue nas tuas mãos, não existe possibilidade. Porque eles se enfurecem, porque levantam planos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando eles terminam a oração, estão cheios. Agora eu vou fazer uma loucura maior aqui. Glória a Deus. Salmos normalmente era cantado ao som do ressoar de notas. E os hinos também. Se você não sabe tocar, eu não sei tocar. Não existe problema nenhum. Eu faço também sem cantar, sem tocar. Vocês viram a loucura que eu estava fazendo quando eu comecei? São hinos. Eu não preciso saber muita letra, só preciso dizer Jesus. Só preciso dizer Jesus, Jesus. Experimenta. Enquanto você fala, existe uma unção diferente descendo sobre você. Jesus. Que maravilha. Quando você só proclama o nome de Jesus, você acende. Jesus. Sua alma começa a ficar consciente de Deus. Jesus.
fale consigo mesmo em hinos. Jesus. Só não vai escutar sabor de mel, por favor. Jesus. Jesus. Coisas que enaltecem o nome do Senhor, qualidades, atributos. Lindo, tu és lindo. Só coisas que engrandecem ao Senhor. Tu és rei, poderoso. Glória. Glória, honra, a força e o poder. Glória, honra, a força e o poder. Glória, honra, força e o poder a ti, Jesus. Quanto mais você fala, mais cheio você é, mais pactos você estabelece, mais o Espírito Santo começa a tomar a sua alma. Honra, glória, força e o poder. Aí ele usa cânticos espirituais. Agora eu vou endoidar aqui. Acabar de ficar doido na frente de todo mundo. A palavra cântico aí é a palavra ode. Ode significa algo improvisado, algo que não foi combinado, uma melodia que não foi preparada. É algo espontâneo. Só que ele usa a palavra lá no final. Espiritual. Aí eu começo a falar em língua estranha. Você começa a usar a linguagem que Deus te deu. Só que em forma de música. E quanto mais você vai soltando línguas estranhas e melodias, mais a unção de Deus começa a tomar a sua alma. Ai, é muito estranho, porque isso tira o chão dos seus pés. No começo você resiste. Logo após, quando isso te envolve, não existe quem possa te segurar. É espontâneo, eu não preparei nada, só tô cantando. É o som das notas. Cria melodias com a sua boca. Você fala em língua estranha, o Espírito Santo transforma na língua do Espírito. Agora faz sem o violão. Você decide se você quer ser possuído ou não. Te dei as armas, sempre com agradecimentos no seu coração. Só trago um recado. Só existem duas formas de ser possesso e por duas criaturas diferentes. Se
você não é cheio por Deus, alguma outra criatura pode te encher. Você lembra de Eva? Você pode ser o crente mais ungido que existe. Se o Espírito Santo não te possuir, não possuir a sua alma, você vai enfrentar problemas. Mesmo sendo perfeita, aquela voz corrupta e cheia de unção de distorção fez alguém perfeito refletir a sua vontade. Se você não reflete a vontade, os desejos, a mente do Espírito Santo, você irá refletir do adversário. Jesus, maravilha. Algumas coisas vão acontecer se ele te possuir, o Espírito Santo. A primeira coisa que vai acontecer, você vai começar a refletir amor. Você vai começar a amar. Sim. Um amor sem explicação. Você vai amar até o seu inimigo. Você vai conseguir? Você está debaixo de uma possessão. Você está debaixo de uma vontade, de uma força, de uma entidade. E essa personalidade é o Espírito Santo. Quanto mais você fizer o que eu te ensinei, mais consciente você se torna dele, mais ele te possui. Quanto mais ele te possui, mais coisas extraordinárias acontecem. Fique de pé para mim. Vamos orar. Isso é maravilhoso. Talvez você não entendeu nada do que foi dito aqui, mas para todo o tempo, para toda semente, existe um tempo de germinação. Quanto melhor é a terra, melhor e mais rápido é a germinação do fruto. Se o seu coração estiver preparado, mais rápido você compreende, mais rápido você pratica. Quanto pior a terra, quanto mais distante o coração, mais difícil de alcançar a possessão do Espírito Santo. Eu gostaria de orar. Feche os olhos. Esse Espírito que eu estou falando, o Espírito Santo, ele está aqui agora. Você não sente a sua presença, você sente o poder que vem da presença dele. Ela se manifesta em você. Você sabe que ele está ao seu lado. Você sabe que ele está te cercando por meio do seu poder. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tudo aquilo que o Senhor me incitou a dizer aqui seja, Senhor, guardado no coração, Senhor. Essa palavra não seja roubada, porque o diabo persegue a palavra que nós recebemos. Senhor, não deixe que esta palavra seja roubada, Senhor. No poderoso nome de Jesus, assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. A oração pela fé. Existe alguém nesse momento que desejaria uma oração? Se há algo específico, você poderia vir para que nós oremos em você? Se não houver ninguém, nós podemos ir para a oferta e terminar. O Espírito de Deus, ele não necessita que eu toque em você. Ele é o poder. Mas, se você deseja vir aqui e receber uma oração, eu vou orar por você. Quando o Espírito de Deus, ele vem morar no meu espírito, não existe distinção
Eu, Alisson, nada posso te entregar, mas em mim existem duas naturezas. Existe o mestre pastor, e existe somente o Alisson. O mestre pastor está unido ao Espírito de Deus, e ele consegue fazer coisas inacreditáveis, mas eu não consigo. Mas ele sim, ele pode, ele consegue. Deixa o Espírito Santo te mover. Não resista a ele, por favor. Tem pessoas resistindo ao Espírito Santo. Não que eu